Bem-vindos a mais um Mergulho. Hoje a gente vai explorar a angústia, sabe? Aquela que aparece quando a gente busca o autoaperfeiçoamento. É um tema bem interessante, né. É, é aquele aperto no peito que a gente sente quando tenta mudar, sabe? Mudar velhos hábitos, alcançar uma versão melhor de si mesmo. Sei bem como é. E a nossa fonte principal hoje, para esse mergulho, é o capítulo A Angústia da Melhora, Ah, que legal. do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Irmãs Dufault. Hum. E esse livro, ele nos convida a uma reflexão profunda sobre a busca por esse aprimoramento moral e espiritual. Sim, sim. E o interessante é que a autora, ela não trata essa angústia como um problema, né, algo para ser evitado, mas como uma companheira de jornada, sabe, Uhum. como um sinal de que a gente está se desafiando a crescer. É, exatamente. E para a gente aprofundar essa análise, a gente vai trazer também as ideias do Sigmund Freud, Olha, ótima ideia. que é um dos pioneiros, né, no estudo da angústia. É. Afinal, entender esses mecanismos da mente, como ele propôs, né? Pode nos ajudar a entender melhor essas emoções que aparecem nesse processo de autotransformação. Com certeza, uma ótima combinação. Dufault com essa sensibilidade, né, com a alma humana. E Freud com essa análise da psique, né. Então vamos começar entendendo o que é essa tal angústia, né? O Freud ele descrevia a angústia como um estado afetivo, Hum. uma experiência universal presente em todos nós. Sim, e inicialmente ele associava a angústia a uma energia reprimida no corpo, sabe? Uhum. Mas com o tempo ele foi ampliando essa visão Uhum. e passou a entender a angústia como uma reação a diferentes tipos de ameaças, Uhum. as reais, né, tipo um acidente, por exemplo, Tá. e as internas, que Tá. vêm de conflitos dentro da gente mesmo. Nossa, eu acho que essa distinção entre as ameaças é fundamental para a gente entender a angústia que a Dufault descreve no capítulo, né? Faz sentido. Porque a angústia do autoaperfeiçoamento não surge de um perigo imediato, né? Isso. Mas sim dessa nossa própria luta interna para mudar. É isso mesmo. A angústia que a gente sente, né? Ao se confrontar com os nossos defeitos, a tentar romper com velhos padrões, se assemelha ao que o Freud chamava de angústia neurótica, que surge desses conflitos internos, né? Nossa, interessante. E como a gente pode usar essa ideia da angústia neurótica para entender melhor o que a Dufault nos diz sobre a angústia da melhora? Olha, a Dufault, ela mostra pra gente que o desejo de se transformar, né? Ah, De alcançar um estado de maior virtude, de elevação espiritual, muitas vezes entra em choque com as nossas inclinações, com a força do hábito, com a inércia. E essa luta interna, esse embate entre o que a gente é e o que a gente aspira a ser, uhum. é que gera essa angústia. É como se a gente tivesse que romper com a parte de nós mesmos, né? Para dar lugar a algo novo. E essa ruptura, naturalmente, gera esse desconforto, medo e insegurança. Exatamente. E a Dufault ela nos alerta, né, sobre o perigo da gente tentar sufocar essa angústia, de fingir que ela não existe. Para ela, a angústia é um sinal, né, de que a gente está, de fato, se confrontando com aquilo que precisa ser mudado. Então, ao invés de evitar a angústia, a gente deveria acolhê-la Isso, como parte do processo. exatamente. A Dufault nos convida a escutar essa angústia, sabe? A tentar compreendê-la, ela diz. A angústia, nesse contexto, não é um monstro a ser combatido, Nossa! mas um guia a ser escutado. Uau, que frase poderosa. É? Me parece que essa ideia de escutar a angústia tem muito a ver com o conceito de angústia sinal, que o Freud desenvolveu nos trabalhos mais tardios dele. Sem dúvida. O Freud, ele passou a entender a angústia como um sinal de alerta, né? Emitido pelo ego, pela parte consciente da nossa mente, diante de uma ameaça. E essa angústia sinal, ela tem a função de nos impulsionar a agir, né? Para se proteger, para lidar com o perigo, seja ele real ou imaginário. Então, tanto a Dufault quanto o Freud, cada um à sua maneira, nos mostram que a angústia pode ter uma função positiva, né? Nos impulsionando para ação, para mudança. Exatamente. No caso da angústia da melhora, essa ação pode se traduzir num esforço consciente, né? Para Beleza. cultivar virtudes, para fortalecer a nossa moral, para buscar um contato mais profundo com a nossa espiritualidade. E que tipo de ações práticas a Dufault sugere para a gente lidar com essa angústia? Ela dá um mapa para a gente, um guia prático. Sim, ela apresenta um caminho que envolve autoconhecimento, aceitação das nossas limitações, paciência e persistência. Ela lembra que a mudança é um processo gradual, exige tempo, esforço e, acima de tudo, compaixão. Algum compaixão. Compaixão com a gente mesmo. Então, a jornada do autoaperfeiçoamento não é uma corrida de velocidade, né? Não, Uma maratona. Uma maratona que exige preparo, disciplina e, principalmente, gentileza com a gente mesmo. E a Dufault, ela alerta também pro perigo da autocobrança excessiva, né? Sim,
da busca por resultados imediatos. Ela diz que a impaciência autocrítica severa só aumentam essa angústia e nos paralisa. E como a gente pode aplicar esses ensinamentos da Dufault na nossa vida? Como a gente pode lidar com a angústia da melhora de forma mais prática e compassiva? Ela nos convida a cultivar a serenidade interior. Serenidade. A buscar um estado de calma, de paz, em meio a esse turbilhão de emoções que a angústia pode gerar. Nossa, serenidade. Parece algo tão distante quando a gente está imerso nessa luta, né? Parece, mas a Dufault nos mostra que a serenidade não é um estado passivo, mas uma força ativa que precisa ser cultivada. E como a gente faz isso na prática? Ela sugere a prática da meditação, da oração, do contato com a natureza. Então a serenidade seria como um músculo que precisa ser exercitado. Exatamente. E com a prática, a gente vai aprendendo a observar essa angústia com mais distanciamento, sem se deixar dominar por ela. A gente cria um espaço interno onde a angústia pode ser sentida, compreendida, sem que ela nos paralise. Que interessante. E como a gente conecta essa busca por serenidade com a visão do Freud que a gente viu na primeira parte? Lembra que o Freud falava da sublimação? Ele dizia que a energia psíquica dos nossos impulsos reprimidos podia ser canalizada para atividades criativas, né? Socialmente aceitáveis. E a busca pela serenidade que a Dufault propõe também pode ser vista como uma forma de sublimação, né? De direcionamento dessa energia para algo positivo. Então, ao invés de deixar a angústia nos dominar, a gente pode usar essa energia para criar, para se conectar com a nossa espiritualidade, para buscar a paz interior. Exatamente. A Dufault nos mostra que a serenidade, a fé, a busca por um propósito maior são ferramentas poderosas para a gente lidar com essa angústia e transformar a nossa vida. Que legal. Parece que o Freud e o Dufault, cada um com a sua linguagem, né? Nos apontam caminhos para a gente lidar com a angústia e transformar a nossa vida. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar mais a fundo esses ensinamentos da Dufault sobre como lidar com a angústia da melhora na prática. Até lá. Até lá! E aí, preparados para continuar nosso mergulho, na primeira parte a gente explorou a angústia como um sinal de alerta, né? Um chamado para ação. E vimos também que essa angústia que a gente sente quando busca o autoaperfeiçoamento, ela se assemelha à angústia neurótica do Freud, que surge dos conflitos internos. E a gente começou a entender como a Dufault nos incentiva a escutar essa angústia, né? A vê-la como um guia em vez de um inimigo. Agora, vamos nos aprofundar nos ensinamentos práticos da Dufault para lidar com essa angústia. O que ela nos aconselha? A Dufault, ela apresenta pra gente um caminho de autoconhecimento e aceitação, ela nos convida a reconhecer as nossas limitações e entender que a mudança é um processo gradual, que exige paciência e persistência. Eu lembro de uma frase do capítulo, Cris. É na aceitação da nossa imperfeição que encontramos a força para nos transformarmos. É verdade. Essa frase me tocou bastante. É uma frase muito poderosa. A Dufault nos ensina que autocrítica é em excesso, né? E a cobrança por resultados imediatos só aumentam a angústia e nos paralisam. É preciso acolher as nossas fragilidades, ter compaixão por nós mesmos, para que a transformação aconteça de forma genuína. E como a gente coloca isso em prática? Como cultivar essa compaixão por nós mesmos no dia a dia? A Dufault nos convida a cultivar a serenidade interior, né? Encontrar um espaço de paz em meio a esse turbilhão de emoções que a angústia pode gerar. Serenidade. Nossa, parece algo tão distante quando a gente está imerso nessa luta interna, né? Parece, mas a Dufault, ela mostra pra gente que a serenidade não é um estado passivo, mas uma força ativa que precisa ser cultivada. Ela sugere práticas como a meditação, a oração, o contato com a natureza. Então a serenidade seria como um músculo que precisa ser exercitado. Exatamente. E com a prática a gente vai aprendendo a observar essa angústia com mais distanciamento. Sem se deixar dominar por ela. A gente cria um espaço interno onde a angústia pode ser sentida, compreendida, sem que ela nos paralise. Que interessante. E como a gente pode conectar essa busca por serenidade com a visão do Freud que a gente viu na primeira parte? Lembra que o Freud falava da sublimação? Sim. Ele dizia que a energia psíquica dos nossos impulsos reprimidos, né, podia ser canalizada para atividades criativas e socialmente aceitáveis. Isso. A busca pela serenidade que a Dufault propõe também pode ser vista como uma forma de sublimação, de direcionamento dessa energia para algo positivo. Entendi.
Então, ao invés de deixar a angústia nos dominar, a gente pode usar essa energia para criar, para se conectar com a nossa espiritualidade, para buscar a paz interior. Exatamente. A Dufaux nos mostra que a serenidade, a fé, a busca por um propósito maior são ferramentas poderosas para a gente lidar com a angústia e transformar a nossa vida. E além da serenidade, que outras ferramentas a Dufaux nos oferece para lidar com essa angústia na prática? Ela fala muito da importância da ação. A Dufaux, ela nos alerta para o perigo da procrastinação, né? Do adiamento constante das ações por medo da angústia. É como se a gente ficasse paralisado, né? Esperando que a angústia desapareça magicamente antes de dar o primeiro passo. Exatamente. A Dufaux nos incentiva a agir com coragem, mesmo que seja um passo pequeno de cada vez. Ela lembra que a inação alimenta a angústia, Sim. enquanto a ação a dissolve. Então, o antídoto para a paralisia causada pela angústia seria a ação, o movimento. Sim. E essa ação pode ser tanto externa, como começar um novo projeto, por exemplo, quanto interna, como cultivar pensamentos positivos, Sim. ou praticar o perdão. Perdão. A Dufaux também fala sobre a importância do perdão. Sim. Ela explica que o perdão é um ato de libertação, né? Tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. Quando a gente se apega à culpa, ao ressentimento, a gente está, na verdade, se aprisionando ao passado, impedindo a cura e o crescimento. É como se a gente carregasse um peso enorme nas costas. Isso. E o perdão fosse a chave para se libertar desse fardo. Perfeito. E a Dufaux lembra que o perdão não é um sinal de fraqueza, mas de força interior, né? É preciso coragem para perdoar, para se libertar das mágoas e seguir em frente. E como a gente conecta essa ideia do perdão com a visão do Freud, ele também falava sobre perdão. Freud, ele explorou a fundo, né? Os mecanismos de culpa e autopunição que atuam no nosso inconsciente. Ele acreditava que muitos dos nossos sintomas neuróticos eram expressões de culpa inconsciente, né? De um desejo de autopunição por algo que a gente fez ou deixou de fazer. Então, a psicanálise poderia nos ajudar a entender as raízes da nossa culpa. Sim. A identificar os padrões de autopunição que nos impedem de perdoar e de seguir em frente. Exatamente. A psicanálise nos permite investigar esses sentimentos de culpa, entender a sua origem e encontrar formas mais saudáveis de lidar com eles. E, nesse sentido, a visão do Freud se complementa com a da Dufaux, né? Nos mostrando que o perdão é um passo fundamental para a cura e para o crescimento. E além do perdão, a Dufaux também fala da importância da gratidão, né? Da gente cultivar um olhar grato pela vida, pelas experiências, pelos aprendizados. Exatamente. Ela nos ensina que a gratidão é uma força poderosa que nos conecta com a abundância da vida, né? Com a beleza do presente. E que nos ajuda a transformar a angústia em serenidade, o medo em coragem, a dor em aprendizado. Nossa, mas como cultivar a gratidão quando a gente está passando por momentos difíceis? Quando a angústia parece nos dominar? A Dufaux, ela nos convida a fazer um exercício diário de gratidão, né? Ao olhar para a nossa vida com um olhar mais atento, mais amoroso, reconhecendo as bênçãos que nos cercam, mesmo as mais simples. Então a gratidão seria como um antídoto para a negatividade, para o pessimismo, para essa sensação de que tudo está dando errado. Sim. A gratidão nos ajuda a mudar o foco, né? A direcionar a nossa atenção para as coisas boas que a gente tem na vida. E isso nos dá força para enfrentar os desafios. E como a gente conecta essa ênfase na gratidão com a visão do Freud que a gente viu na primeira parte? Ele também falava sobre gratidão. O Freud, ele explorou a fundo o papel do prazer e da satisfação na nossa vida psíquica, né? Ele acreditava que a busca pelo prazer era um motor fundamental do nosso comportamento. Sim. A gratidão, como a Dufaux descreve, pode ser vista como uma forma da gente encontrar prazer e satisfação no presente, de se conectar com a abundância da vida. Então a gratidão seria uma forma de treinar a nossa mente para focar no positivo, no que nos traz alegria e satisfação. Isso. E isso ajudaria a gente a lidar com a angústia de forma mais eficaz. Exatamente. A gratidão é uma ferramenta poderosa para a gente cultivar uma vida mais plena, mais feliz. Sim. E isso se reflete diretamente na nossa capacidade de lidar com os desafios do autoaperfeiçoamento. Que incrível. A Dufaux e Freud, cada um com sua linguagem, né? Nos apontam caminhos para a gente encontrar mais paz, mais alegria, mais satisfação na vida. E na última parte do nosso mergulho, a gente vai integrar todas essas ideias e descobrir como a gente pode aplicar esses ensinamentos para transformar a angústia em força propulsora de crescimento e de cura. Até a próxima! Até a próxima! De volta para o nosso mergulho. Nas partes anteriores, a gente explorou as ideias do Freud
sobre a angústia. E a gente mergulhou nos ensinamentos da Dufal sobre como lidar com essa angústia, né? Que surge quando a gente busca esse autoaperfeiçoamento. Agora, na última parte, a gente vai juntar todas essas peças e ver como elas se encaixam. É verdade. E o que me encanta nessa conversa entre a Dufaux e Freud é que eles mostram pra gente que a angústia, mesmo sendo um sentimento difícil, né? Pode ser uma força poderosa pro nosso crescimento e transformação. Eu lembro de uma frase da Dufaux que diz: a angústia é o parto da alma. É através dela que a gente dá à luz uma nova versão de nós mesmos. Que metáfora incrível, né? Realmente, a Dufaux nos ensina que a angústia não é um sinal de que a gente está no caminho errado, né? Mas sim de que a gente está se desafiando, expandindo os nossos limites e se abrindo para novas possibilidades. É como se a angústia fosse um indicador de que a gente está se movendo em direção ao nosso verdadeiro potencial. E o Freud, com a teoria da angústia sinal, complementa essa visão da Dufaux, né? Sim. Ele mostra que a angústia, quando em níveis saudáveis, nos impulsiona a agir para se proteger, para superar os obstáculos e garantir nosso bem-estar. Exatamente. Para Freud, a angústia é um mecanismo de defesa fundamental. Alerta para os perigos, um chamado para ação. E pensando na angústia da melhora, como a Dufaux descreve, Sim. A gente pode vê-la como um sinal de que a gente está saindo da zona de conforto, né? Rompendo com padrões limitantes e buscando uma vida mais autêntica, mais significativa. Então, tanto a Dufaux quanto o Freud, cada um à sua maneira, nos mostram que a angústia pode ser uma aliada. Isso. Uma guia. Um guia. Um motor de transformação. Sem dúvida, o segredo para lidar com a angústia é compreendê-la, né? Acolhê-la sem se deixar dominar por ela e usá-la como um impulso para o crescimento, para a mudança. E pensando em tudo que a gente conversou, quais seriam as principais ferramentas que a gente pode usar para lidar com a angústia da melhora? Integrando os ensinamentos da Dufaux e do Freud. O primeiro passo é o autoconhecimento. Olhar para dentro da gente com honestidade e coragem, né? Identificar os medos, as crenças, os padrões de comportamento que nos impedem de avançar. Sim. A psicanálise, como o Freud propôs, pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo de autodescoberta. E a Dufaux, com essa abordagem mais espiritualizada, né? Nos convida a buscar a serenidade interior, a fé, a conexão com algo maior que nós mesmos, como forma de se fortalecer nesses momentos difíceis. Exatamente. A Dufaux nos ensina que a serenidade não é passividade, mas uma força ativa que nos permite observar a angústia com mais distanciamento, sem a gente se fundir a ela. Ela nos convida a buscar práticas como meditação, oração, o contato com a natureza. E ela também nos incentiva a agir, né? A não se deixar paralisar pela angústia, mas dar passos concretos em direção aos nossos objetivos. Sim, a Dufaux, ela nos alerta para o perigo da procrastinação, né? Do adiamento constante por medo da angústia. Sim. Muitas vezes a melhor forma de lidar com ela é enfrentá-la agindo, se colocando em movimento. Eu lembro de uma frase do capítulo: a coragem não é a ausência do medo, mas a ação apesar do medo. Nossa, que frase inspiradora. A Dufaux nos incentiva a não se deixar dominar pelo medo, pela insegurança, né? Mas a agir com coragem, mesmo que seja um pequeno passo de cada vez. E essa visão se complementa com a do Freud, que também destacava a importância da ação para lidar com a angústia. E a Dufaux também fala do perdão, né? Perdoar a si mesmo e aos outros, para se libertar da culpa, do ressentimento e seguir em frente com mais leveza. Com certeza. O perdão para Dufaux é um ato de libertação, né? Que nos permite romper com o passado e abrir espaço para um futuro mais leve. E a psicanálise do Freud também contribui para essa compreensão, né? Sim. Nos ajudando a entender as raízes da culpa e encontrar caminhos para o perdão e para a cura. E para completar essa caixa de ferramentas, né? A Dufaux nos convida a cultivar a gratidão, a olhar para a vida com mais atenção, com mais amor, reconhecendo as bênçãos. Exatamente. Para Dufaux, a gratidão é uma força, né? Que nos conecta com a abundância da vida e nos ajuda a transformar a angústia em serenidade, o medo em coragem, a dor em aprendizado. Que lindo! E como essa conversa entre Dufaux e Freud nos ajuda a lidar com a angústia da melhora na prática? Acho que a principal lição é que a angústia não precisa ser uma inimiga, né? Ao invés de tentar reprimi-la ou negá-la, Sim. a gente pode acolhê-la, compreendê-la e usar as ferramentas que a Dufaux e o Freud nos oferecem para transformá-la em força propulsora de crescimento e de cura. Mensagem inspiradora. Então, ao invés de temer a angústia da melhora, a gente pode abraçá-la como um sinal de que a gente está se desafiando, se movendo em direção a uma vida mais autêntica, mais significativa. Exatamente.
A angústia da melhora, quando bem compreendida e administrada, pode ser o combustível que nos impulsiona para a realização dos nossos sonhos, para a conquista de uma vida mais plena, mais feliz. Que jornada incrível de descobertas. E você, o que achou do nosso mergulho profundo na angústia da melhora? O que me fascinou foi a convergência, né, entre a visão humanista e espiritualizada do Dufault e a abordagem científica profunda do Freud, né? Juntos eles nos oferecem um mapa completo para navegar pelas águas turbulentas da angústia e encontrar essa serenidade, a força, a sabedoria que residem no nosso interior. Concordo. E para a gente finalizar o nosso mergulho, eu deixo uma última pergunta para você que nos acompanhou até aqui. Que passo você pode dar hoje mesmo para lidar com a angústia da melhora de forma mais consciente e construtiva? Que ferramenta você pode usar para transformar a angústia em força para o seu crescimento e cura? Reflita sobre essa pergunta e comece a trilhar o seu caminho de transformação. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso mergulho profundo. Até a próxima!